Meus queridos alunos do Colégio Marista de Natal, aqui quem fala é o professor Elmo. Vamos agora assistir uma aula de revisão sobre os Hebreus. Vamos lá? Meu querido aluno do Colégio Marista de Natal, agora, de fato, vamos iniciar a nossa aula referente aos Hebreus. Primeiro ponto importantíssimo. Quando ele surgiu? Há 2000 anos antes de Cristo. Aonde, Elmo? Você me pergunta. Na atual região da Palestina, que corresponde ao Estado de Israel. Isso é um detalhe importante. Agora eu quero que você preste atenção. Acompanhe-me no slide, exatamente agora no mapa. Onde está essa região? Aqui, ó. Muito detalhadamente. Ela é banhada pelo mar Mediterrâneo e também tem um grande recurso hídrico, que é o Rio Jordão. Um detalhe importante: os hebreus fazem parte do território que nós correspondemos à região do Crescente Fértil, que vai do Egito Antigo, que tem o grande rio Nilo, que passa pelo mar Mediterrâneo, passa pelo Rio Jordão, passa pela Fenícia e chega à Mesopotâmia, que também tem dois grandes rios, o rio Eufrates e o rio Tigre. Outro detalhe também, esse rio Jordão, para os hebreus, representou vida, representou expectativa, esperança. Por quê? Graças a esse rio, desenvolveram a agricultura e a pecuária em uma das regiões mais inóspitas do mundo. Vamos continuar nossos estudos agora na próxima lâmina. A religião era monoteísta, diferentemente dos egípcios, mesopotâmicos e fenícios, que eram politeístas. Como foi que nasceu o culto monoteísta? Ele nasce através de uma aliança de Abraão com Javé. Essa aliança, firmada entre o Deus Javé com um chefe tribal chamado Abraão, que exigiu dele o culto e a fidelidade a ele, apenas, exclusivamente a Javé, e em troca ele iria ceder a famosa Canaã, a famosa terra prometida, que tem passagem bíblica com a seguinte afirmação: é a terra que irá jorrar leite e mel, registrando a fertilidade. Também era uma sociedade patriarcal, onde a mulher era submissa. Tem uma passagem no Decálogo, ou seja, nos 10 mandamentos, que diz assim: não cobiçarás a mulher do próximo, nem muito menos a casa, o escravo, o asno e assim por diante. Mostrando que a mulher é uma propriedade e a submissão da mesma. Não se esqueçam de um detalhe. Essa submissão da mulher é comprovada na Bíblia, através de inúmeras passagens. De olho na terra. Como era a divisão política da história dos hebreus? Inicia com a era dos patriarcas. Esse nome é dado pela organização dos hebreus, que girava em torno de patriarcas, que eram os grandes chefes das grandes famílias que detinham o poder político, jurídico e econômico. O primeiro patriarca foi Abraão, que conduziu lá da cidade de Ur, após fechar uma aliança com Javé, até Canaã, ou seja, o atual Estado de Israel, a região da Palestina, onde foi prometida a ele essa terra sagrada, essa terra fértil, né? Professor, eu tenho uma dúvida. Qual a diferença entre Canaã e terra, que é a terra prometida, para a terra santa? Um detalhe importante, estimado aluno. Canaã, pelo próprio nome, já está dizendo terra prometida. Terra santa é a nossa terra, a nossa terra cristã, onde é uma terra santa porque onde Cristo nasceu, onde Cristo pregou o evangelho, onde Cristo realizou milagres. Entendeu, aluno? De olho na tela. Jacó era neto de Abraão. E foi com ele
que ocorreu um processo de imigração para o Egito, porque a terra prometida, Canaã, passou por uma grande seca que impossibilitava a presença dos hebreus nela. O que aconteceu? Eles migraram para o Egito e lá passaram séculos e mais séculos. Num período exato, conhecido do Egito Antigo como Médio Império, eles sofreram uma invasão dos Hicsos e foram dominados por 170 anos. Após esse período, os egípcios expulsaram os Hicsos e atribuíram o sucesso da administração Hixa durante esse período à traição dos hebreus, que apoiaram e, ao mesmo tempo, ajudaram a governar o Egito. A partir daí, os egípcios escravizaram os hebreus por 400 anos. E os mesmos só acabaram sendo libertados através da liderança de Moisés, que vamos estudar agora. Segundo a Bíblia, quem liderou a fuga dos hebreus do Egito para Canaã, a terra prometida, esse episódio é conhecido como Êxodo, foi Moisés, que a palavra Moisés significa filho das águas. Moisés, então, após 400 anos de escravidão, conduziu a fuga desse povo do Egito para Canaã. Durante esse intervalo de tempo, ele vagou 40 anos no deserto, onde ele recebeu os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos têm um poder jurídico, têm um poder ético, têm um poder moral, têm um poder religioso muito grande. Tanto que os 10 mandamentos é seguido pelo evangelho cristão. Isso é muito importante. E são as famosas leis de Deus, que iriam conduzir o povo para não ferir a honra de Deus, nem muito menos o coração. Moisés morre, não tem a honra de chegar a Canaã. Quem conduz o povo a Canaã é Josué. Chegando lá, inicia-se uma guerra que dura séculos contra um povo chamado Filisteus, que não aceitava entregar esse território, ou seja, o atual Estado de Israel, para os hebreus, iniciando uma nova era, chamada a Era dos Juízes. Vamos olhar agora para o slide. A Era dos Juízes foi um período governado por juízes que eram chefes políticos, militares e religiosos. Eles combateram os filisteus, mas não obtiveram sucesso. Entre os principais juízes destacam-se Gedeão, Sansão e Samuel. A vitória contra os filisteus só vieram nas mãos do último juiz que foi coroado o rei Saul, que vamos ver agora. A vitória sobre os filisteus veio nas mãos de Davi, que venceu o famoso gigante Golias, que era um grande soldado filisteu. A partir daí, então, o rei Saul consolida o seu poder como rei e consegue, então, trazer uma certa tranquilidade e estabilidade política para os hebreus. Alguns anos depois, ele inicia uma guerra política com Davi, levando a uma guerra civil dentro do território hebraico, ocorrendo a vitória de Davi. A partir daí, então, Davi dá início, então, o seu reinado, que é marcado pela conquista de Jerusalém. Outro detalhe também, Davi é imortalizado na história através da vitória sobre Golias, como também por ser um grande salmista. Outro detalhe também muito importante,
Após a sua morte, quem assume o trono é seu filho Salomão. Vamos lá agora. O reinado de Salomão foi marcado por uma forte centralização política, também pelo intenso comércio e pela construção do Templo de Jerusalém. O reino dele também foi caracterizado por uma forte política de aumento da carga de impostos para poder bancar o gasto da corte e da família real, como também o pagamento do exército e dos funcionários reais, trazendo um alto grau de descontentamento popular e um aumento da pobreza dessa população que pagava uma alta carga tributária. Após a sua morte, o reino hebraico se dividiu. Esse episódio ficou conhecido como a Cisma Hebraica. A impopularidade era muito grande dele e fez com que dividisse a população, levando à ruptura, ou seja, a essa cisma, nascendo o Reino do Norte e o Reino do Sul. A decadência dos hebreus está totalmente relacionada à cisma hebraica, na qual ocorreu como consequências negativas o enfraquecimento econômico, militar e, consequentemente, das fronteiras, favorecendo futuras invasões. Em 721, o reino de Israel foi conquistado pelos assírios. Em 596, o rei da Babilônia, Nabucodonosor II, conquistou o reino de Judá e levou como escravos judeus para a Babilônia. E esse episódio ficou conhecido como Cativeiro da Babilônia. Como também em 70 depois de Cristo, os hebreus resistiram demais à presença e dominação romana, mas foram fortemente reprimidos e dispersaram pelo mundo, só retornando em 1948, após a Segunda Guerra Mundial, quando a ONU fundou o Estado de Israel, como garantia dessa etnia que não iria mais sofrer tantas perseguições e iriam proteger de futuros genocídios, como ocorreu durante a Segunda Guerra Mundial. A cultura hebraica, quando fazemos menção, temos de prestar bastante atenção em relação ao caráter religioso. Porque o culto monoteísta hebraico, em um único Deus, que é Javé, acaba influenciando fundamentos religiosos tanto no culto cristão quanto islâmico. Sem falar que o Antigo Testamento, na Bíblia cristã, ela tem raízes profundas no Torá, nos 5 primeiros livros que são correspondentes ao Pentateuco. É um detalhe muito importante. Então, você, aluno, sabe que o culto monoteísta hebraico influenciou e serviu de base para o cristianismo e o islamismo, e que o Antigo Testamento nós absorvemos alguns livros do Torá, que é o livro sagrado dos hebreus. Aguardo vocês nas próximas aulas de revisões. Fiquem com Deus. Um forte abraço do professor Elmo.